Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você para começar mais uma semana aqui no nosso canal. Então peço a você o seu like, não esqueça, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta a nova fase que o Vasco está vivendo. Setembro está indo embora e o Vasco não perdeu. A última derrota aconteceu em agosto, no dia 24, de lá para cá. 7 jogos e nenhuma derrota. Jogo com o Palmeiras, dificílimo. Palmeiras que perdeu e reclamou pra caramba contra o Bahia. O jogo acontece lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Barros está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve ser o substituto? Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente cada vez mais subir a nossa comunidade falando de Vasco da Gama. Abemos zaga? Sim! Carlos Cuesta e Robert Renan. Robert Renan ainda não sofreu dribles, sabia? Confronto direto nos 4 primeiros jogos com a camisa do Vasco, ninguém passou pelo cara. E o Cuesta? Cara, o Carlos Cuesta é o primeiro zagueiro do Vasco a ter uma partida no Brasileirão com pelo menos 4 desarmes e 4 roubadas de bola, desde o Marcelo Alves lá em 2020. Cara, essas informações são importantíssimas para referendar ou para ratificar as duas contratações feitas por empréstimo com opção de compra, ou seja, performando, vamos comprar. Por enquanto, tudo indica que vai comprar. Porque o Cuesta e o Robert Renan estão tendo um início de formação de dupla, um início fantástico. Aliás, eu lembro que na entrevista do Carlos Cuesta foi muito questionado a questão da altura. Você tem apenas 1,76 m. Ele falou, sou um zagueiro rápido, tem boa impulsão. É isso. E muita velocidade. E sai pelo lado direito também. Os dois zagueiros do Vasco são dois zagueiros construtores, que jogam dentro do esquema tático que o Fernando Diniz gosta, que é de iniciar a jogada, de ultrapassar. Por muitas vezes, quando sai naquela linha de 3, o Paulo Henrique vem buscar o jogo e o Cuesta ultrapassa pelo lado direito. Só que, diferentemente do João Vitor, que também tem uma característica construtora, ele é muito mais rápido na recuperação. O João Vitor, por diversas vezes, voltava trotando. Ele volta acelerado para roubar a bola com muita disposição. Do lado esquerdo, o Robert Renan tem uma característica que poucos zagueiros têm. A qualidade do lançamento, da inversão de bola. Foi dele o lançamento para o gol do Paulo Henrique, por exemplo. Ele viu a ultrapassagem do Paulo Henrique, fatiou lá de trás. Paulo Henrique foi brigar com o Matheus Henrique, que falhou. E o PH meteu o gol da vitória. Além disso, em vários momentos durante o jogo, o Robert Renan inverte a jogada, porque é uma característica do Diniz. Ele normalmente chama o adversário para um lado do campo para buscar a inversão. E com essa qualidade do Robert Renan e também do Carlos Cuesta, porque o Cuesta também tem essa característica, o Vasco vai ganhando opções. A bola pode ultrapassar o meio-campo, porque elementos que vão pelas pontas, seja Renan, seja o Ryan, seja o Nuno, seja o PH, o Puma ou o Piton quando voltar, é isso. É você buscar a infiltração. Aliás, no gol do Ryan ontem, que inversão também do Puma, né? Quem é um pouco mais velho, né? Que é da minha faixa etária de 40 a mais, vai lembrar de Paulo Roberto e Mazinho, Luiz Carlos Vinck e Mazinho. Quantas vezes a gente viu inversão de lateral para lateral para exatamente abrir o time adversário, a famosa amplitude, né, do campo. Quanto mais você abre o campo, você alarga e descongestiona, porque o meio sempre é mais fechadinho. Agora, que a nossa zaga está encaixada, tá. Também se deve ao fato dos nossos volantes. O Barros voltou muito bem, infelizmente está suspenso contra o Palmeiras. Hugo Moura, como volante, rende muito mais do que como zagueiro, né? Ele estava ali improvisado. Ninguém mais sente falta do Maurício Lemos, que está indo embora realmente, vai ficar ali apenas cumprindo tabela, né? Cumprindo contrato, e vai embora. E o Vasco, ano que vem, vai iniciar com uma zaga que tem dado muito bom resultado nesse início de temporada. Torcedor, nós merecíamos, né, galera? A gente merecia essa vitória diante do Cruzeiro. Quem sabe contra o Palmeiras também. 7 jogos invictos já. Quem sabe a gente não dá uma arrancada aí, pata com o Palmeiras ou vence. A gente teve para vencer no ano passado, inclusive com um golaço, né, do ano retrasado do Paulinho, que anularam. Quem sabe o Vasco não chega no jogo com vitória, já ali no G8 da competição. Quem sabe? Tudo é possível.
Bom, com os resultados da rodada, o Vasco terminou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª posição. Subiu 2 posições, já que o Corinthians perdeu para o Flamengo e o Ceará joga hoje, né? O Vasco conseguiu ultrapassar esses 2 adversários com a vitória em cima da equipe do Cruzeiro. Aliás, só um parênteses, eu vi alguns vídeos, né? Mas até os títulos, né? Iniciozinho do vídeo, ouvi alguns comentários de pessoas da mídia de Minas. E é impressionante como os caras têm uma visão tão pequena do futebol, né? Eu lembro quando o presidente do Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro, disse a mesma frase: é inadmissível perder para o Vasco. Por que é inadmissível? Primeiro você está falando do Vasco da Gama, um dos maiores clubes do Brasil e um dos maiores clubes do mundo. Hoje não é um dos maiores times, mas com história, com títulos, com ídolos? Claro que é. Por que é uma vergonha perder para o time do Vasco? O Vasco mandou na partida. E se for chorar, manda um áudio, mas manda alto, porque eu não vou ficar ouvindo chorinho, não. Que babaquice, cara, isso. Todo mundo que pede pro Vasco, que já foram várias derrotas, inadmissível perder. Tá bom, Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, é inadmissível perder, eu tô vendo. A grande campanha que faz o Botafogo em 2025. 7 competições, não vai ganhar nenhuma. Bacana. Mas investiu 500 milhões. E contratou um monte de porcaria. O time não é isso tudo do que era ano passado. O Santos foi atropelado na volta por 6-0. Na ida perdeu e na volta também. Apanhou aqui, apanhou lá. O Cruzeiro perdeu com o Vasco jogando com autoridade. Aí fica essa palhaçada, esse mimimi. Impossível, inadmissível perder pro Vasco. Não, né? Vamos respeitar um pouquinho e deixar essa soberba de lado e olhar e falar assim, cara, o time jogou mais. O time comandado pelo Fernando Diniz jogou mais. É óbvio que, para a torcida do Cruzeiro, perder para um time comandado pelo Diniz parece que é um absurdo, porque ele saiu de lá, não deixou saudade e tal. Mas, meu irmão, vida que segue, deixa de ser viúva. Bom, aliás, falando em vida que segue, nessa rodada agora, 26, o Vasco tem um difícil compromisso contra o Palmeiras fora de casa. O Barros está suspenso, 3º cartão amarelo, desfalque importantíssimo, né? Que o Vasco terá lá no Allianz Parque. E aí quem vai ser o substituto do Barros? Matheus Carvalho? Tietê pode voltar? Lucas Oliveira pode fazer a função? Thiago Mendes não acredito, que se voltar vai ser no máximo um banco de reservas. E aí? Quem você escalaria, por exemplo? O Barros vai fazer muita falta, sim. Desde que ele assumiu a vaga de titular, o Vasco não perdeu. 7 jogos, 7 bons resultados. 4 empates e 3 vitórias. Só lembrando, para quem ainda acha inadmissível perder para o Vasco, quando o Vasco encarou os times que estão no G6, começou a maratona, e isso iniciou contra o Flamengo, empate com o Flamengo. Aliás, turno e retorno empate, o Flamengo não venceu o Vasco. Vitória em cima do Bahia, que ontem venceu o Palmeiras. E vitória em cima do Cruzeiro. Ou seja, de 9 pontos disputados contra times do G6, 7 conquistados. Vamos brigar agora fora de casa. É difícil a missão? Claro que é difícil a missão. O time do Palmeiras é muito bom? É muito bom. Briga pelo título brasileiro? Sim. Mas o tema do vídeo você viu aí na thumb, é um Vasco que precisa dar agora a arrancada. Chegou em 2 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder, somando Copa do Brasil e Brasileiro, mas tem um número que chama muito a atenção. Nesse retorno, estamos na 25ª rodada, foram 6 partidas. O recorte não é grande. Retorno, 6 partidas. E o Vasco tem a 5ª melhor campanha. No turno, o Vasco era o 16º colocado, já incluindo o jogo do Bahia que venceu. Agora é o 5º. Flamengo é o líder do retorno, se a gente fosse
dividir por turno o Campeonato Brasileiro. Depois vem com 14 pontos, vem o Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Vasco. 14, 13, 13, 13 e 11. É uma corrida de recuperação. Esse é o problema do Vasco. Paga pelo primeiro turno, mal feito, e agora precisa recuperar. E o segundo turno é obrigação, o Vasco fazer uma boa campanha. Já arrancamos. Estamos na 11ª posição. Dá para subir um pouquinho mais nessa rodada? Dá. Depois do Palmeiras, o jogo em casa, e é a obrigação do Vasco vencer, é o Vitória. Porque lá no turno, de forma ridícula, vencendo por 1-0, com 1 a mais, o time levou a virada. Esse time do Vasco, com essa mentalidade, com esse jeito de jogar, não leva esse tipo de virada. E principalmente com o sistema defensivo. Mas antes do Vitória, domingo que vem em São Januário, tem o duelo com o Palmeiras. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.